plantas choram? Eu sou Ariane, psiquiatra espírita, e hoje você está no Vida de Médium, onde eu conto causos e curiosidades da minha estrada como psiquiatra e médium também. E hoje nós vamos falar um pouquinho das plantas. Pouco se fala aí no espiritismo sobre as plantas, né? A gente sabe que tem aí uma estrada evolutiva do princípio espiritual. Começa lá no mineral, onde tem apenas uma atração de moléculas, depois se desenvolve para as plantas, onde já tem uma sensibilidade. A gente percebe que algumas plantas, quando a gente toca, elas fecham ali as folhinhas, né? Se vê uma pessoa com olho ruim na sua casa, como se dizem por aí, também aquelas plantinhas murcham, elas têm sensibilidade ao frio, ao calor, falta de água, enfim. E depois a gente tem os animais, onde já se tem um instinto e eles já têm algumas reações emocionais mais importantes, mais visíveis para nós. E aí chegamos no humano. Mas hoje a nossa conversa é sobre as plantas. Quem cuida de planta aí já deve ter percebido isso que eu falei, né? De uma sensibilidade. Alguns tipos de plantas têm mais ainda. E as energias do ambiente também, não só a parte material de alimento, de iluminação, mas a vibração daquele local. Tem inclusive algumas plantas que sugam aquilo e morrem, né? Como a gente tem por aí as arrudas ou a espada de São Jorge e aquelas parecidas com ela. Nós temos aí inclusive as plantas que não suportam e acabam desencarnando, se é que a gente pode usar esse termo. Porque a gente sabe que as plantas também têm um reflexo lá na espiritualidade. Elas têm a sua energia refletida no plano espiritual. A mesma forma que elas têm por aqui, elas refletem de lá. É por isso que quando as energias, vibrações do ambiente estão pesadas, ela consegue sentir por meio dessa parte aí que ela reflete na espiritualidade. E eu queria contar hoje para vocês um caso que toda vez que acontece aqui em casa eu sinto novamente, que é a poda das minhas árvores. Eu tenho 3 grandes árvores aqui, são 2 mangueiras e uma siriguela, e toda vez que na minha casa eu podo essas árvores, elas sentem, gente, eu sinto assim um choro, uma angústia, de verdade. A gente tem aí pesquisas em Tel Aviv contando para nós que existe sim uma reação, uma emissão sonora, inclusive, dessas plantas quando elas são podadas, quando elas são maltratadas de alguma maneira. Tanto que os animais muitas vezes evitam de colocar os ovos naquela planta ou de se alimentar dela por conta dessas vibrações. Os animais são mais sábios que a gente nesse ponto, né? É uma pesquisa que não foi aceita por toda a comunidade científica? Mas pela minha experiência pessoal, e aqui nos causos eu conto sobre o que eu senti como médium. Sim, essas plantas sentem, elas choram. Eu não chego a escutar um choro, gente, mas é uma sensação terrível, como se você tivesse alguém do seu lado ali sofrendo realmente. E isso passa para quem tem uma sensibilidade mediúnica mais importante. Eu, inclusive, já dei passe em árvore porque ela estava adoecida, ela estava murchinha e ela melhorou. Claro que como era uma árvore, uma planta grande, eu também fornecia o adubo, fornecia a água e fazia as minhas preces. Então ela melhorou por causa do adubo? Eu não sei. Eu acho que a minha parte teve a sua contribuição. É claro que se eu somente dou um passe, mesmo que seja num ser humano, e eu não forneço ali para ele a nutrição necessária, aí eu estou falando da parte material também, ele não vai ter como reagir, não é? A gente sempre aprende no espiritismo que as duas coisas têm que estar em sintonia, tanto a parte material quanto a parte espiritual. Então, se você tem uma plantinha aí que não vai muito bem, quem sabe uma prece para ela? Não é um princípio espiritual que está ali? Portanto, você pode fortalecer sim aquele princípio espiritual por meio das suas orações, por meio da sua energia positiva, da sua vibração, do seu sentimento. O pessoal antigo falava que conversar com as plantas traz mais vitalidade para elas. É claro que ela não entende as palavras, mas ela entende a vibração.
Quem tem pet em casa, cachorro, gato ou até outros pets mais exóticos, sabe que aquele animal pode até não te compreender, mas ele entende a sua entonação, ele sabe quando você está brava, quando você está feliz, quando você está triste. E você não precisa necessariamente falar isso para ele, ele sente. E a planta também já começa nesses primórdios de sensibilidade. Ela vai demorar muito tempo até que ela evolua aí para o reino animal, mas ela já tem sim alguma coisa ali que ela pode sentir e que ela pode tanto absorver do ambiente quanto devolver para ele, e quem tem uma sensibilidade mais importante vai captar. Se você já teve alguma experiência como essa, conta aqui para mim nos comentários que eu vou adorar ouvir. Curte esse vídeo, compartilha com quem você sabe que gosta desses causos, e nós temos também outras playlists de estudo por aqui. E me segue nas redes de vídeo curta, @sentindo espiritismo, que tem mais conteúdo por lá. Beijo!